seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança, muito feliz com a sua presença, que bom que você resolveu estudar a lição do pequeno grupo conosco. Já estamos no segundo dia, né? segunda lição do pequeno grupo, né? Que temos como tema o movimento da oração. Semana passada a gente falou sobre o movimento da comunhão, essa semana sobre o movimento da oração e na semana que vem, o movimento da oração intercessória, né? Então essa semana, esse trimestre a gente vai falar sobre movimento, né? Uma igreja, as práticas espirituais de uma igreja em movimento, né? As práticas espirituais de uma igreja em movimento e o tema dessa semana é o movimento da oração, tá bom? E o texto está em Mateus capítulo 6, verso 6 e antes de ler, vamos falar com o nosso Deus. Querido e amado Deus, quão bom é poder estar na Tua presença, melhor ainda poder falar com o Senhor e saber que o Senhor ouve as nossas orações quando clamamos ao Senhor. Então, muito obrigado e que possamos compreender a verdade de hoje para a nossa vida, compreendemos o que o Senhor tem para a nossa vida hoje e que possamos buscar viver na prática tudo aquilo que temos aprendido de Ti no estudo da Tua palavra. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, vamos lá, abra aí a sua Bíblia, né? Você pode pegar na sua lição mesmo, já está aí o texto, Mateus 6,6, que diz o seguinte, ó. Mas ao orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ore a seu pai, que está em secreto, e o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Mateus 6,6. Diz que nada tem mais poder do que a oração, né? Nada tem mais poder do que a oração. Olha o que Billy Graham dizia. Ele dizia o seguinte, a oração é simplesmente uma conversa de mão dupla entre você e Deus. A oração é você falar com o Criador, falar com Deus, né? E o movimento da comunhão começa com a oração. O movimento da comunhão começa com a oração. E que é urgente para os que querem vencer o pecado. O movimento da oração é urgente para aqueles que querem vencer o pecado. Olha o que diz aqui, ó. No livro O Caminho a Cristo, página 94, diz o seguinte, ó. Porque deveriam os filhos e filhas de Deus ser relutantes em orar, quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o depósito do céu, onde estão armazenados os ilimitados recursos da onipotência, né? Onipotência. Diz, ó, sem oração constante e perseverante, vigilante, corremos o risco de ficar cada vez mais descuidado e nos desviar do caminho, desviarmos do caminho reto. Presta atenção. O não fazer a oração, a não prática, o não movimento da oração pode fazer que nós corremos de ficar cada vez mais descuidado e nos desviarmos do caminho certo. Então, deixar de orar já é ali um caminho para se desviar do caminho certo. Então, a oração ela é fundamental para que nos mantemos firmes, para que nos mantemos fortes na presença do nosso Pai. A oração, primeiro, abre o depósito do céu. Quando você ora, todo o depósito do céu, todo o céu está à sua disposição. Segundo, torna-nos mais cuidadosos na caminhada. A oração nos torna mais cuidadosos na caminhada. E terceiro, dá-nos poder para resistir às tentações. 3 pontos, abre o depósito do céu, nos tornando mais cuidadosos na caminhada. E terceiro, dá-nos poder para resistir às tentações ou à tentação. Diz ainda aqui, ó, o Filho de Deus ora sem cessar. O Filho de Deus ora sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Orar sem cessar. Quando oramos, Deus se levanta para nos abençoar. Presta atenção aqui, ó. Quando oramos, Deus se levanta para nos abençoar. Amém? Né? Deus é soberano. Aliás, quando oramos, Deus se levanta para nos abençoar. Quando nós somos submissos, Deus é soberano. E quando nos humilhamos, Deus nos exalta. Quando oramos, Deus se levanta. Quando nós somos submissos, Deus é soberano. E quando nós nos humilhamos, Ele nos exalta diante dos homens e diante de Deus.
né? E diante dele. E assim, se Deus já sabe o que precisamos e gosta de dar-nos, por que precisamos orar? Se Deus já sabe que nós gostamos, Ele já sabe que nós precisamos, por que devemos orar então? Ó a resposta, para ficarmos mais perto dele. Devemos orar não para aproximar Deus de nós, mas nos aproximar nós dele. Isso ainda, além de, para ficar mais perto dele, é o primeiro ponto. Segundo, fortalecer a nossa afeição pelo Pai Celestial. Quanto mais você conversa com alguém, mais íntimo você fica dele. Quanto mais você conversa com Deus, mais íntimo você fica com Deus. Entende a importância? E ainda fortalece a nossa afeição com o Pai, convida-nos a fazer parte da nossa vida e controla o nosso destino. Nós o convidamos para fazer parte da nossa vida através da oração. E o que acontece? E controlar o nosso destino guiado pelas mãos do Todo-Poderoso. Isso ainda ganha perspectiva e evidencia nossas prioridades, né? Nossas prioridades, necessidade e desejo. A gente passa a ver as coisas com mais clareza, a gente passa a entender melhor a vontade de Deus, o desejo de Deus para a nossa vida. Acesso, quando você ora, você tem acesso. Sabe, acesso às bênçãos do depósito do céu. Todo o céu está ali à sua disposição. E ainda você percebe a mente de Deus e descobre a vontade divina. Quando você ora, quando você estuda a Bíblia, quando você se aproxima de Deus, você percebe a vontade de Deus para a sua vida. Você começa a entender a mente de Deus para a sua vida. Você consegue entender a visão divina para a sua vida. E quando você ora, você torna a posição certa no grande conflito. Porque você declara, eu sou de Cristo, eu estou do lado de Cristo, eu quero viver com Cristo. E é isso que você diz. Então você agora também permite que Deus mude a realidade e altere o rumo das coisas. Você permite que Deus faça uma transformação, uma mudança de circuito do que está acontecendo na sua vida. Quando você ora, você está permitindo Deus fazer essa mudança necessária para a sua salvação, para a nossa salvação. E você também, através da oração, você ganha força espiritual e vence o inimigo. E ainda traz a glória ao nome de Deus. Quando você ora, quando você vê as bênçãos de Deus acontecendo na sua vida, você glorifica o nome de Deus, porque as pessoas veem na sua vida Deus agindo e você se torna alguém de fato, uma testemunha de Jesus aonde quer que vá, tá bom? E aqui já abrindo o coração diz, Deus recompensa as orações. Deus recompensa as orações. E faz a pergunta, você já obteve recompensa da oração? Eu já, né? Eu já, muitas vezes eu clamei, pedi e Deus me concedeu. Muitas das vezes Deus disse assim, Nathanael, assim que vai ser, e foi. Bem verdade que muitas das vezes eu tenho orado e Deus disse, não é assim que eu quero, é assim que vai ser assim, é porque assim é melhor para você. Então Deus ele responde, e sim, não, espere um pouco mais. Mas de fato Deus sempre responde às nossas orações, Ele sabe quando é melhor para agir na nossa vida. E a última pergunta, que são duas perguntas, diz, quanto tempo você tem dedicado diariamente à oração? Eu sou muito sincero com você, eu acho que eu tenho orado muito pouco. Eu preciso orar mais. E quando eu estudei essa lição de hoje, e estudando ela, eu entendo o quanto mais eu preciso orar. Entendeu? Se eu hoje acordo, por exemplo, hoje eu acordo 6 horas da manhã, eu percebo que eu preciso acordar um pouco mais cedo, que eu preciso ter mais tempo para buscar Deus, eu preciso orar mais, eu preciso de fato orar mais, porque o que eu tenho orado é pouco, muito pouco, comparado a todas as bênçãos que Deus tem dado na minha vida. E quanto mais você ora, de fato, mais próximo de Deus você fica. E eu quero estar mais próximo de Deus cada dia da minha vida. E aqui já na parte trabalhando junto, né, onde a de fato ali faz a prática espiritual da igreja em movimento. É isso aqui, reserve um tempo diário, né, no mesmo horário, para orar e pensar como Deus e ajudou a resistir às tentações. Reserve um tempo diário, no mesmo horário, todo dia no mesmo horário, para orar e pensar como Deus o ajudou a resistir às tentações, né? Como Deus de fato conduziu a sua vida, como Deus de fato conduziu a sua vida até aqui.
E conte sua experiência, como foi de fato essa experiência de buscar orar a Deus durante essa semana, todo dia no mesmo horário, e como foi para você, e você analisando ali como Deus cuidou de você, as vezes que você foi vitorioso porque Deus esteve do seu lado, todas as vezes que Ele te socorreu. Olhe para a sua vida, olhe para o passado e vê a mão de Deus. E você vai dizer uma coisa: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, ore, né? Busque um dia, uma hora, né? Busque um dia, um horário, não é todos os dias, mas um horário. Vamos dizer, 5h30 da manhã, todo dia 5h30 da manhã, estarei na presença do Senhor em oração, né? E faça isso e você será muito mais feliz, tá bom? Então, o que você vai comentar aqui hoje, o que eu peço que você comente assim, ó: eu vou orar todos os dias tal hora, né? Vou orar todos os dias tal hora, tá bom? E ore pelo nosso canal, ore pela minha família, né? Ore pela minha vida e ore pelo nosso grupo, né? Pelo nosso canal, me dizendo, Natanael Monteiro, e ore pelo nosso pequeno grupo local que é o PG Espaço Esperança. Tá bom? A gente está orando por vocês, vocês oram por a gente e a gente continue crescendo cada dia mais na graça e no conhecimento de Cristo. E antes de orarmos, a próxima semana a gente vai falar de oração ainda, né? Agora a oração intercessória, né? O que é oração intercessória? Então a gente vai ver isso na próxima semana. Vamos orar, nosso Deus. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor ouve nossas orações, o Senhor atende as nossas orações e o Senhor se inclina, o Senhor se levanta para atender as nossas orações. O Senhor nos exalta, o Senhor é aquele que é soberano na nossa vida. Por isso quero colocar a nossa vida, né, em Tuas mãos, para que possamos ser guiados pelo Seu Santo Espírito, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, muito obrigado por ficar conosco até aqui e espero você na próxima lição, na próxima semana, e que Deus abençoe ricamente a sua vida e de sua família. Fique todos com Deus.